E se eu começar a pedir prova de tudo que a pessoa afirma, prova arqueológica, é como se tudo estivesse debaixo da terra aguardando alguém encontrar aquilo ali. E aí você se baseia o quê? Ah, não, a arqueologia encontrou, então tá correto. A arqueologia não encontrou, então aquilo ali não existe, ou então era mentira. Se a gente parar para analisar, alguns argumentos usados por aqueles que atacam a inerrância bíblica por volta do século XVIII caíram no século XIX, quando a arqueologia encontrou aquilo que eles diziam que era mentira. Primeiro, ele está aqui defendendo a Bíblia, deixando logo claro. E ele está dizendo que a Bíblia realmente é um livro inerrante, está dizendo que é isso. Mas o cara parece que não lê, né? Ele não lê os textos explícitos de coisas horrendas da própria Bíblia atribuídas ao próprio Deus. Atualiza, com Antony Galvão. De volta com vocês com mais um vídeo sensacional para o canal Atualiza, rodízio de alguns cortes, onde eu também interajo. E esse vídeo de hoje é 27, né? 27, amanhã 28. Faltam 2 dias para Jesus voltar, viu? 2 dias. 29 de fevereiro Jesus está voltando, viu? Se conserte, porque 29 de fevereiro Jesus volta. Já que amanhã é o último dia do mês de fevereiro 28. Entenda aí. E o vídeo de hoje é reagindo um debate que pegou fogo. Debate muito bom entre o nosso amigo Fábio Sabino e o professor Matheus Rangel. E Mateus, que não é o da Bíblia, Rangel, o debate pegou fogo e eu peguei alguns pequenos trechos para que eu possa fazer minha reação aqui no canal Atualiza. Quero agradecer a vocês pelo apoio no canal, ou melhor, nos 3 canais. Então nós vamos para esta página aqui, onde parece que o Fábio Sabino ali está preocupado, né? O Fábio Sabino ali está com a mão na cabeça baixa, como se realmente estivesse perdendo o debate. Quero mandar um abraço ao Fábio Sabino, que é um cara sensacional, que é um apoiador do lado racional aqui na internet. Não se denomina ateu, mas para mim é, porque não ser ateu assim como é o Fábio Sabino, até eu não sou. Porque para ele Deus é a própria consciência dele, tá na própria consciência. Como eu também não acredito em Deus agindo em lugar nenhum para minha vida, isso aqui não tem outra coisa, então eu sou ateu convicto. Vamos ouvir um pouco aqui deste debate do Fábio Sabino com o rapaz aqui. Justamente eu peguei em um trecho que já estava em 43,25 segundos. Eu achei interessante aqui para que eu possa fazer minha reação e colocar o ser humano para pensar. Por exemplo, você está pressupondo isso dentro do seu universo metodológico. O seu universo metodológico, porém, que é a pergunta que eu quero fazer, mas eu vou encerrar essa parte primeiro antes de te perguntar, para poder saber o seu critério metodológico, você presume, dentro do documento de Chicago, por exemplo, nós temos aqui o erro 2. O erro 2 é justamente o que o senhor presume. Você presume que a Bíblia é culpada até que alguém prove o contrário. E aí, se eu começar a pedir prova de tudo que a pessoa afirma prova arqueológica, é como se tudo tivesse debaixo da terra aguardando alguém encontrar aquilo ali. E aí você se baseia o quê? Ah, não, a arqueologia encontrou, então tá correto. A arqueologia não encontrou, então aquilo ali não existe, ou então era mentira. Se a gente parar para analisar, alguns argumentos usados por aqueles que atacam a inerrância bíblica por volta do século XVIII caíram no século XIX, quando a arqueologia encontrou aquilo que eles diziam que era mentira. Primeiro, ele está aqui defendendo a Bíblia, deixando logo claro, e ele está dizendo que a Bíblia realmente é um livro inerrante, ele está dizendo que é isso, mas o cara parece que não lê, né? Ele não lê os textos explícitos de coisas horrendas da própria Bíblia atribuídas ao próprio Deus, que ele acredita. Aí ele vai falar de arqueologia. Arqueologia até hoje nunca, deixando claro, nunca arqueologia, a não ser pergaminhos, coisas assim,
pedaços de pergaminhos, de escritas em papiro, em couro curtido, de algumas coisas referentes a alguns livros da Bíblia. Não tudo. A única coisa que a arqueologia encontrou, somente isso em questão também geográfico. Nada que a Bíblia afirma, até hoje nunca foi encontrado nada. Nunca foi encontrado um fragmento pertencente a Salomão, o homem mais rico considerado na Bíblia, o homem que tinha sabedoria, que Deus deu demais, o homem que teve 1000 mulheres, nossa, 1000 mulheres, e só teve um filho, isso já é uma prova que é uma mentira. E o homem mais rico, em que teve toneladas de ouro, prata e bronze, e que ninguém sabe onde é que está esse ouro até hoje. Nunca a arqueologia achou um fragmento para dizer que isso aqui pertenceu a Salomão. Então a Bíblia é uma mentira, é um engano. E Sabino, ele procura desmontar isso pela própria Bíblia. E eles vão fazer de tudo para fazer malabarismo para defender a mentira. Vamos ver Da o que mesma Sabino vai falar forma aqui. que alguns argumentos usados, quando não existia ainda Códice Sinaítico, o Vaticano, caíram também por terra quando esses códices foram encontrados. Então, professor, quando você fala assim, não existe confiabilidade porque não existem os autógrafos, né, que é a pauta inicial aqui. Eu digo para o senhor, existia um processo de autentificação. Esse processo de autentificação, se eu não conseguir te comprovar que ele existia, eu trazer aqui um documento dos pais da igreja falando, olha, o processo era assim, passo 1, passo 2, passo 3, e aí eu te mostro aqui e você fala, uau, comprovou, mudei de ideia. Da mesma forma, o senhor também não consegue trazer aqui um processo dizendo, não, o documento era assim, assim, e não se baseava nos autógrafos. Ou seja, nós estamos na mesma condição aqui. Só que a diferença é que você já se assumiu contrário à confiabilidade bíblica, ao passo que eu entendo ser confiável. Então, assim como eu não tenho, o senhor também não tem. Agora, sabe o que eu e o senhor temos? O seu esboço dizendo que o documento era reconhecido como válido. Ou não temos? Se o documento era reconhecido como válido, por que o senhor quer considerá-lo inválido? Se o seu próprio esboço diz isso. Preste atenção do que o Sabino vai falar aqui, que é muito importante para o meu vídeo. Presta atenção, né, que aqui ele está dizendo, o rapaz aqui está dizendo que, assim como ele não pode provar que ele está certo, o Sabino também não pode provar que ele está certo. Ninguém está aqui para provar na internet que está 100% certo. O que a gente prova a respeito do livro mentiroso é que muitas coisas do livro mentiroso não batem com hoje. A realidade é essa. E também o lado sanguinário, escravocrata, destruidor, entendeu? Que fala de sacrifício, que fala de vingança contra inocente, que isso não faz sentido. Eles não observam isso. Que isso já prova que o livro que você tem na mão e tem como livro sagrado e inerrante, um livro do bem, na verdade um livro do mal. Deixando claro, é um livro que mostra mais o mal do que o bem, principalmente contra inocente. Vamos ouvir o que o Sabino vai falar. Não seria a contradição sua? Não, você está me interpretando errado. Vamos lá. Eu fiz a leitura do meu esboço porque foi tido como válido por uma questão institucional. Quem instituiu como válido foi a igreja. Para qual motivo? Será que eu vou ter que colocar meu esboço de novo? Eu estou desenhando na lousa, tá? Então, não estou dizendo que é inválido, estou dizendo que a sua argumentação foi frustrada nesse sentido. Quando você colocou que a cópia, possivelmente no segundo século, seria uma cópia do original, o qual o Tertuliano chamou de autêntico. Eu trouxe todo o contexto, talvez você não tenha lido e não prestou atenção, talvez você não leu todo o contexto da obra tertuliana referente a isso. Então o Tertuliano está colocando, combatendo heresias, mas colocando a igreja que instituiu aquele documento. Agora veja bem, se o documento é autêntico, professor Matheus Rangel, por que tanto concílio para depois fazer um cano a respeito disso? Se os documentos eram autênticos, por que teve que existir a lei da canonização? Se nós estamos dentro do segundo século, por que o cano só foi formado no quarto século, definido lá no Concílio de Cartago? Se já era autêntico, para quem entrar em dúvida de algo que é autêntico, se deve duvidar, professor Matheus Rangel, de algo autêntico? Se deve duvidar? Porque foi o que apareceu dentro da... Boa, eu respondo. É uma pergunta? Se for, eu respondo. É uma pergunta, mas deixa eu concluir meu raciocínio, por favor. Deixando claro uma coisa, o seguinte, que esse debate, para você entender melhor o debate, acho que você vai lá, porque eu vou deixar aqui o link do canal Diálogo Livre Oficial, para que você possa acompanhar o debate todo. Esse debate vai falar sobre a Bíblia, se a Bíblia é confiável ou não.
onde o Fábio Sabino mostra muitas autenticidades, entendeu? Tanto escritas como documentais, de que a Bíblia realmente é um livro que não é para se ter confiança nele. Essa é a realidade. Ele não prova, mas ele mostra a autenticidade. E o rapaz aqui, o Matheus Rangel, ele vai fazer de tudo para fazer aquele famoso, que eu já falei para você, malabarismo. Ele vai tentar dar autenticidade a uma mentira. Mas a questão da Bíblia não é só trazer autenticidade, se ela de fato é verdadeira, se ela pode ser confiável ou não. É o que está escrito nela, o que é explícito dela, é o que eu falo aqui o tempo todo. Gente, não precisa mais guerrear contra fatos, contra aquilo que está escrito. Eles tentam manipular o que está escrito. O que está escrito na Bíblia são histórias para a época, e muitas coisas que a gente vem falando aqui. O que está escrito é que a Bíblia é um livro que não deve ser confiável e também não deve ser um livro aceitável como um livro correto, um exemplo, um livro que tem que ser seguido ao pé da letra, que é uma palavra chamada de um Deus todo-poderoso e do bem. Mentira! O livro começa de sangue derramado a inocente desde o início. Desde Gênesis até Apocalipse. É um livro totalmente sanguinário, escravocrata, sangrado, como diz o Edson Schill. É um livro sangueado também. É um livro que você não deve ter como exemplo. Mas o Brasil recebe este livro e ele é implantado nas vertentes como algo tremendo. Tem que ter. É difícil uma casa no Brasil que não tenha Bíblia. Aqui tem umas 4. Enquanto eu uso a Bíblia apenas para passar na cara dos religiosos aqui, já minha mulher já usa para achar que é uma coisa boa, vai para a igreja, aquela coisa. Então, infelizmente é um livro que foi implantado no Brasil como uma coisa boa para compactar massa, mas não é. Não é. Se você seguir um tio e um jota de leis atribuídas por Deus perpétuas, que teriam que sair das páginas para todas as nações, se você seguir um tio e um jota, você vai preso. E esse rapaz, ele não percebe isso. Olha o que ele vai falar aqui. Vai. Então, como algo pode ser autêntico em cima de tanto debate para poder fazer o cano? Um exemplo, se o Apocalipse era autêntico, porque teve lá em disputa. Então, existem essa construção de algo autêntico, como você quer colocar para ser algo confiável. Não pode ser que a gente vai entrar no debate sobre a canonização ainda. Falar de capítulos que não estavam no que se diz ser autêntico, ou seja, vamos lá, o que era autêntico deixou de ser, né? Existem passagens na Bíblia que os manuscritos mais antigos não atestam e depois foi atestado. Oxe, onde está a autenticidade? Então, a autenticidade veio com o passar do tempo? Não teria que ser algo regresso? Então, se existe um processo de autenticidade, tem que vir lá do primórdio, certo? Não está colocando de lá da frente para trás? Não tem que ser de trás para frente? Se chega em Tertuliano, o que eu deduzo? Que esse processo de autenticidade existiu lá no início, como os primeiros pais das igrejas. Não aconteceu. Aí eu chego em Tertuliano, vamos aceitar, entre aspas, que o correto está em Tertuliano. Ok, se está correto em Tertuliano a autenticidade, já tem autenticidade, então por que houve modificações com aquilo que era autêntico com o passar do tempo até chegar no quarto século na canonização? Professor Matheus. Olha como a premissa 1 do senhor ela é totalmente inexata. Você pressupõe que os manuscritos que Tertuliano entendeu como autêntico não são os que a gente entende hoje. Não são os que foram resultado da canonização. Nós nem sabemos exatamente quais manuscritos ele está falando que é autêntico, mas o senhor já pressupõe que era um grupo e que foi mudado ao longo dos concílios. O senhor tá... Não, o Sabino não pressupõe. Quando ele vai falar aqui, Sabino ele estuda muito sobre isso, ele tem fonte segura de que é isso aí do que ele está falando. Então, o problema do crente, cara, é que ele tem uma trava. É uma trava que bloqueia, um bloqueio mental. Que quando chega ali, não passa. Ele vai, mas quando chega ali, não passa. Sabe aquele bloqueio que é colocado para a eletricidade não passar, a força elétrica não passar? Você tem na sua casa a força elétrica e aí ela tá ali dividida por fios, por muitas coisas, mas tem um local que tem um bloqueio que ela não pode passar. Porque se ela passar dali vai ter o quê? Curto-circuito. Não pode passar.
e pode causar algo. O bloqueio do crente é parecido somente, só que ao contrário. Por exemplo, se passar esta coisa ali, ele vai entender. Ele tenta trazer a autenticidade de um livro que não tem autenticidade, não tem autenticidade. É um livro todo mudado, cheio de cópias, de cópias, de cópias, de cópias. Manuscritos que foram encontrados, Mar Morto, ali nas cavernas, Egito e outros lugares ali. Muitos não batem está escrito na Bíblia de hoje, porque a Bíblia de hoje ela é romanizada. A Bíblia que está na mão do católico, que está na mão do crente, que está na mão de qualquer um, de qualquer linguagem, pode ser qualquer linguagem, mesmo sendo mudada por mormons para uma linguagem diferente, Testemunhas de Jeová muda para uma linguagem diferente, usa ali já para fazer sua vertente. Bíblia católica é diferente da Bíblia evangélica por conta de ter livros a mais e a evangélica ter livros a menos. A mesma mentira romana que foi o tempo todo alterada e foi enxertada para fazer controle de pessoas em denominações e vertentes diferentes. Então, o Fábio Sabino mostra a autenticidade de que não se deve confiar nisso. E aí, olha o malabarismo. Entendendo como a sua metodologia também carece de fundamento. E aí nós dois aqui estamos exatamente na mesma questão, diante de um escuro arqueológico que não te favorece e nem me favorece. Aí a gente deveria entrar em outros pontos. Partindo da premissa básica, se eram autênticos e se eram válidos, então passou por um processo rigoroso. Se esse processo rigoroso, ele era confiável. Porque não tem como dizer que autêntico é outra coisa sem ser autêntico. O seu esboço diz que é válido, professor. E aí, mas o senhor já começou a pressupor que houve problema. Quem disse que Cartago refutou Tertuliano? Quem disse que Calcedônia refutou Tertuliano? Ele está falando de tudo romano. Ele está falando da mentira romana entrelaçando, de romano para romano. A Bíblia, deixando claro para vocês, eu não tenho o conhecimento que tem o Sabino, aprendo muito com ele e com outros, mas também eu estudo bastante, estudei bastante também, venho de dentro de seio religioso, fui pastor e também, se você pensa que eu sou um barriga verde, como diz o ditado, um cara que não sabe o que está falando, é mentira, é porque eu sou simples. Às vezes falo simples, falo para um povo simples, a linguagem do povo que eu não tenho conhecimento não. Eu busco conhecimento, eu venho de conhecimento teológico de dentro da mentira religiosa, descobrindo que tudo é uma farsa. E também eu estudo muito sobre essa questão bíblia. Eu sempre fui muito profundo nisso. Eu sempre gostei de ir pela raiz da árvore. Nunca gostei de roçar de foice. Eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de arrancar. Até na roça, no tempo que eu estava na roça, que meu pai colocava uma foice na minha mão e dizia, eu quero que você roça aquilo ali. Eu falei, amor, meu pai, não seria mais vantagem de arrancar com enxadeta, com picareta, porque aí não vai voltar de novo. E o mato, não, mas tem que roçar de foice. Ia lá e roçava, eu nunca gostei de fazer isso. Quando eu estava na igreja, eu também fazia a mesma coisa. Eu pegava um texto e eu ia buscar no profundo do texto. Mas tem uma coisa que cega a gente, que bloqueia. O bloqueio que está na mente desse rapaz aqui, do Rangel, do Matheus Rangel. Nada contra o particular dele, é o que está na mente, é o bloqueio. O bloqueio chama-se fé, crença no imaginário. Tem que fazer de tudo para autentificar, ou seja, dar autenticidade ao livro que é do meu Deus, é do meu Senhor, é a palavra de Deus, é Deus falando comigo. Não posso jamais aceitar que o Sabino está certo, que um ex-pastor está certo. Eu não posso aceitar de que esses teólogos que se deixaram de ser cristãos e hoje estão aí em outro lado, não, eles estão totalmente errados, porque a Bíblia, ela tá correta, eu tenho que entender desse jeito. Cara, para com isso. Sua fé é apenas uma ideia mental e é uma doutrinação infantil, é uma domesticação, assim como você tá aqui defendendo a Bíblia, lá no Estado Islâmico, você estaria defendendo o Alcorão como o único livro verdadeiro de um Deus verdadeiro, Alá, e você estaria o tempo todo ali só defendendo Mohamed ou Maomé, porque você seria islâmico se você tivesse nascido lá. Até que você parece um islâmico, assim, avisou no jeito de barba, tudo, mas nada disso que eu estou falando.
Se você nasce na Índia, você ia pegar alguns livros ali que vão falar de Brahma, de Vishnu, de Krishna, de Shiva e alguns deuses da Índia, e ia tentar dar autenticidade para ele. Tudo mentira! É tudo mentira, tudo ser humano que inventou tudo isso. A Bíblia que você defende, meu amigo, não tem autenticidade, não é só por conta de se foi verdade ou não, Tertuliano, a puta que pariu que escreveu isso e aquilo, e refutou quem. Não! O que mostra a mentira na Bíblia é o que está escrito explícito, que nada acontece hoje, e as mentiras e as maldades em nome de um Deus que você acredita. Aí já prova. Não precisa você estudar muito, não. Tem texto na Bíblia que um texto só já diz: este livro é mentiroso. Não pode existir um Deus que mande matar criança, destruir criança. Tá errado, é mentira. Não pode existir um Deus que paga no inocente a culpa do culpado. Cara, é simples entender, só que a fé é um bloqueio, cega o ser humano. Ou Damásio, ou quem disse que esses concílios refutaram Tertuliano? Na verdade, Tertuliano, quando disse que as cartas autênticas estavam lá, a expressão cartas possivelmente estava falando de Paulo. E aí você colocou Apocalipse na jogada. Paulo é um personagem romano, cara. Pode falar de Paulo, pode falar de Pedro, pode falar de José, pode falar do que quiser, pode falar de Jesus, tudo personagem. Tudo personagem criado por um concílio. O concílio criou isso aí, foi criando e foi trabalhando. Você mesmo é um cara que existe, mas se você, Rangel, se alguém fazer um livro de você e colocar o que você não fez, dizer que você fez daqui a 200, 300 anos, você se torna um personagem, mesmo você tendo existido. Mas você vira um personagem, porque tem muita coisa da sua vida que não existiu. Paulo talvez existiu esse cara, mas não assim como está escrito na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia é uma mentira. Então, assim, o senhor reconhece que também tem um escuro para o seu lado? Tem uma falta do seu lado aí? O senhor não tem essa lista de Tertuliano para pressupor que ela foi mudada depois da canonização? O senhor reconhece isso, professor? Que diante da ausência de uma lista detalhada do cânon de Tertuliano, a gente também não dá para afirmar que Tertuliano colocou X livros, e aí Cartago chegou e mudou isso, porque o senhor pressupôs aí que a canonização posterior refutou Tertuliano. Mas como é que você diz isso se você não tem a lista do que Tertuliano considerava? Isso que a gente está falando é você, não foi minhas palavras. É o que você... Não, o senhor falou, professor. Não. Depois nós voltamos à live e você não entendeu o raciocínio. Vou voltar. Por favor, gente, pode voltar 4 minutos atrás. Preste atenção. Ele falou, deixa eu só terminar, professor. O senhor não disse que os concílios posteriores refutaram o que Tertuliano colocou como autêntico? O senhor não disse isso? Não, você não entendeu o raciocínio. Eu Por falei favor, me explica então, vai. Vamos lá. Aquilo que Tertuliano colocou como autêntico, preste atenção. Se era autêntico porque houve concílios, porque houve embates, porque houve disputas. O que Tertuliano julgou autêntico? Dá para saber o que ele julgou autêntico? Se você colocar, vamos colocar a questão literal, ele está colocando um cânon? Não pode ser um cânon. Por que não pode ser um cânon? Porque o cânon não existia. Circulavam-se vários livros. É os 27 bonitinhos que você tem hoje? Não, porque isso é canonização. Então é isso que nós temos que tomar cuidado quando se diz que autêntico é aquilo que ele julgava ser dos apóstolos. Porque aí, no caso, vai entrar o quê? Até aquilo que foi considerado o quê? Apócrifo e pseudoepígrafo. Aí nós temos um problema grave com isso, professor Matheus Angel. Pronto. Presta atenção, mais uma vez aqui, porque a minha fala aqui, ela é importante. Entendeu? Tô nessa câmera aqui, tô também com essa câmera. Essa tá melhor. Você está vendo que essa tá melhor, porque essa é uma câmera melhor, mas depois eu venho para essa aqui. Mas também tá dando para você ver aí que você tá vendo o Fábio Sabino. Todo debate aqui vai de encontro à autenticidade da Bíblia como verdadeira, como real, como aquilo que foi feita, porque vem realmente de antiguidade do mesmo jeito, sem ter mudado um tio e um J, e o Sabino está deixando claro. Você vê que o Sabino, ele fala de uma forma e o cara entende de outra. O rapaz entende de outra e ele vai dizer que Sabino falou que o Sabino não falou. Ele falou de um jeito, o cara entendeu de outro jeito. Para tentar manipular a mente das pessoas e a dele mesmo que já está manipulada.
O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, gente, não confie nisso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Não confie nisso aqui como verdade, porque isso aqui são, porque quando eu digo são, tá no plural, cópias e cópias e cópias e cópias e cópias de manuscritos entre concílios, reuniões, troca isso, troca aquilo, vamos colocar isso vai ter que entrar porque isso é bom, porque o povo vai ter medo quando lê isso também não pode entrar, livros que não entraram aqui, como Enoque, Judas, Madalena, vários livros que poderiam estar na Bíblia não estão, vários livros que estão aqui que não eram para estar aqui, principalmente Cantares de Salomão, que ali não tem louvor para um Deus, ali é louvor para uma mulher, louvor para um homem louvando uma mulher. Deixa que você entenda isso. Os livros, os editos que atribuíram a Salomão, como Eclesiastes, como Provérbios de Salomão. Presta atenção, gente, porque aqui também tem conhecimento, viu? Para os Provérbios de Salomão, Cantares, Provérbios e Eclesiastes de Salomão, tudo aquilo ali é criado de forma conciliar com grupos romanos para ver o que colocaria ou não. Então a Bíblia já é uma prova de todos os locais que estudam a Bíblia, todas as universidades acerca de editos e livros sagrados, que isso aqui, você só pode acreditar nisso apenas por fé. Mas se você for ler isso aqui de forma literal, você vai ter que descrer, porque isso aqui não faz sentido com realidade. E são duas grandes mentiras provadas. Duas grandes mentiras provadas. Escute isso. A primeira grande mentira é que o que está escrito na Bíblia não bate com o que é hoje. E também o que está escrito na Bíblia aqui sobre um Deus também não tem sentido com alguma coisa, caso exista, que criou isso aqui. Por época, por tempo, por injustiça, por fragilidade. Um Deus frágil, mais do que você. Um Deus que se arrepende, um Deus que faz uma coisa, depois se arrepende. Um Deus que destrói algo, depois ele fica triste porque ele mesmo destruiu. Um Deus que se vinga no inocente, a culpa do culpado. Cara, será que você não vê isso? Será que você não vê isso? Deus mandando o ser humano matar, sendo que ele tem poder de matar e dar vida, mas ele está mandando outro ser humano matar. Um ser humano que não tem nada a ver matar. A primeira grande mentira. E a segunda grande mentira disso aqui é que tudo que está aqui, escrito aqui, não se tem prova se isso aqui é autêntico, porque tem muitas cópias, plágios de outras religiões, de outras vertentes, mitologias. Muito mito. Gente, é muito mito aqui. As histórias de Jesus não tem nada. Outra coisa, você não encontra em museu nenhum fragmento de nada sobre Jesus e sobre Deus, sobre nada e sobre a Bíblia. Você encontra a respeito de pápiros, de pergaminhos, de couro curtidos, rolos de couros curtidos, escritas também em pedras, e que você encontra aí, se você for buscar isso aí, quem mais trabalha sobre arqueologia dos editos sagrados da Bíblia, vai entender que uma coisa está escrita na pedra, ou então no couro curtido, ou foi escrita em papiros, e não está na Bíblia. Outras coisas que colocaram lá, distorceram tudo, pontuações, linguagens, do hebraico para o inglês, do inglês para o português, e vem esta salada de fruta. Então, se você acredita somente por fé, é uma coisa. Somente fé, que é um bloqueio que você tem na mente. Mas se você acredita nisso como realidade, infelizmente, você vai morrer enganado. Então, eu coloquei um trecho desse debate aqui, entre o professor Fábio Sabino, que eu mando um abraço para ele, e o religioso, que eu chamo sempre de religioso, quem está defendendo isso, Matheus Rangel, que também é denominado aqui como professor. Nada contra a pessoa, mas a pessoa está totalmente, redondamente enganada. E aqui eu volto para a câmera principal para que eu possa finalizar o vídeo. Olha, gente, é triste, mas é uma realidade. Como é que o ser humano se deixa levar por um livro e não percebe que o livro está escrito uma coisa e não acontece, e fora é outra? E como é que o ser humano lê um livro que vê um Deus mandando destruir inocentes,
invadir territórios, roubar despojos de pessoas que não tem nada a ver, para destruir nações. E o Deus é um Deus do bem. Um Deus que faz uma coisa e não sabia o que ele estava fazendo. O livro de Gênesis, o início do livro de Gênesis, já está dizendo: esse Deus é uma fantasia. Não pode existir um Deus que criou tudo isso, galáxias, todos os fragmentos de todo o universo. Aquilo que é visível, aquilo que já foi observado pelo ser humano, através dos aparelhos que estão no espaço aí, e aquilo que ainda não foi observado e aquilo que nunca vai ser observado. É muito grande isso aqui. Um Deus que construiu tudo isso aqui não pode estar num livro desse. É simples, cara. É simples. Não precisa você ser ateu, não. Não precisa ser ateu, não. Você pode até acreditar que existe uma coisa maior do que tudo que se inventaram na face da Terra. Tá tudo certo. Agora, você acreditar neste livro e acreditar nesse rapaz aí, você vai estar enganado tanto quanto ele. Fico por aqui, mas eu volto novos argumentos e novas indagações até o próximo vídeo amanhã, que vai chegar um vídeo sensacional logo cedo no Pilastra e mais tarde no canal Portão de Saída. E assim vamos seguindo nesta caminhada de raciocínio lógico para fazer o povo pensar. Tchau, tchau. Atualiza com Antony Galvão.